Meio-dia mais 31 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 13 de junho de 2025 e até 1h27 eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a nossa FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse radio.cançãonova.com e lá você pode selecionar de São José dos Campos. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá tem todas as rádios Canção Nova aí, espalhadas por esse Brasilzão, e você, claro, pode escolher a nossa aqui de São José dos Campos e acompanhar toda a nossa programação. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui nessa região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral e também Serra. A Amanda Rocha conta pra gente. Amanda, que frio é esse, né? Ontem à noite as temperaturas despencaram e hoje de manhã, Campos do Jordão mesmo, minha gente, mais uma vez batendo recorde aí, né? Hoje pela manhã foi registrado sua menor temperatura de 2025. 1,3 graus, né? A gente sabe que isso aí pode cair ainda mais aí, né? No decorrer do inverno, que começa na próxima semana, mas teve um novo recorde aí até agora, neste ano de 2025. Mas não era só lá que tava frio, não. Aqui também tava frio, mas conta pra gente aí, esse frio deve continuar? Qual que é a previsão pra hoje? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, frio mesmo e ele deve continuar hoje. Começando o nosso boletim do tempo do Vale do Paraíba, devemos ter mais um dia de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Mínima de 8, máxima não deve passar dos 20 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, a sexta-feira deve ser de sol com algumas nuvens, mas também não chove. Mínima de 13, máxima de 20 graus em Caraguá e Ubatuba. Na Serra da Mantiqueira, claro, né, Vanessa? Se aqui está frio, lá está ainda mais. O dia deve ser de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Mínima de 4, isso mesmo, 4 graus. E a máxima não passa dos 15 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Então, não tem jeito, Vanessa, tem que se agasalhar bem porque o frio tá aí, né? E outro recado importante é que devemos ter atenção para os baixos índices de umidade no ar. Sem previsão de chuva, os níveis começam a ficar abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, o que pode afetar a saúde, especialmente de crianças e idosos. Então, se hidrate bastante, tome bastante água para ajudar a manter a saúde em dia. Abre aspas. Obrigada, Amanda. Meio-dia mais 35 minutos. E muitas pessoas ainda acreditam que a ciência e a espiritualidade não andam juntas. Mas há muito tempo essa afirmação não é verdadeira. A própria Organização Mundial da Saúde, OMS, incluiu o tema nos aspectos que avaliam a qualidade de vida das pessoas. Independentemente da religião, a espiritualidade pode ser uma grande aliada no tratamento das doenças mentais. O ser humano enfrenta um monte de dificuldades e muitas vezes esquece de almejar objetivos mais nobres para a sua existência. E a religiosidade e a fé nos proporciona um olhar de esperança mesmo diante de tantas adversidades. Nestes momentos turbulentos, onde as incertezas e o medo impera, se apegar à fé é como um bálsamo para tanto sofrimento, onde a esperança de dias melhores acaba se fazendo presente. E a cada ano que passa, estudos vêm comprovando que sim, a fé pode nos ajudar a cuidar da saúde mental e também da saúde física. Mas não é abandonar o tratamento, não é deixar de fazer uma terapia, não é deixar de tomar uma medicação. A fé, ela é uma aliada nesse trabalho. É um trabalho conjunto, porque, minha gente, preservar a saúde mental é um processo contínuo e envolve várias práticas que se completam. E a fé pode atuar aí como uma forma de ajuda a mais. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Você acredita que a fé
pode ajudar a nossa saúde mental e também a saúde física? Já viveu isso na prática? Passou por uma situação difícil e a fé te ajudou nesse sustento? Foi esse bálsamo para você? Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto e eu quero convidar você para estar conosco, participando, interagindo, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp que já está liberado. 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Você pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio. Se não quiser se identificar, tá tudo bem. Manda pra gente aqui a sua mensagem, conta pra gente o seu relato ou mesmo aí deixa uma pergunta pro nosso convidado de hoje que você vai conhecer já. Abre aspas. Abre aspas. E para conversar conosco sobre esse assunto aí, né, a saúde mental e a fé, com muito carinho nós estamos recebendo o Diogo Melo da Silva, ele que é psicólogo clínico e também hospitalar, né, trabalha no Hospital Pio XII aqui em São José dos Campos, a quem também já quero aproveitar e mandar meu abraço a todos lá do hospital. Diogo, que alegria poder receber você aqui na Rádio Canção Nova, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigado pelo convite. Fico bastante agradecido pelo convite, né? É um tema muito interessante, né? Um pouco complexo, sim, mas que a gente gosta aí de desenvolver. Com certeza. Ô Diogo, é interessante, né, a gente pensar nesses dois conceitos, né, saúde mental e fé, né? E aí eu já quero perguntar para você, dentro da sua experiência aí, né, não só hospitalar, clínica também, a gente vai falar um pouco dessa prática no hospital, entender, né, o papel de um psicólogo dentro do hospital, mas, por exemplo, na questão clínica, você percebe que, por exemplo, a pós-pandemia, vamos pensar assim, que eu acho que no período da pandemia todo mundo ficou meio desnorteado, porque tudo era novo, mas no pós-pandemia, depois disso, as pessoas elas têm tido um olhar diferente quando o assunto é saúde mental? Sim, eu acho que a gente deve levar em conta, né, que tanto saúde mental quanto a questão da relação entre ciência e fé, ciência e espiritualidade, a gente tá entrando em contato com dois tabus, né? Sim. A saúde mental, né, era um tema que ficava ali, né, velado, ninguém falava, ninguém tocava nesse assunto, né? As pessoas focavam num cuidado de saúde do ponto de vista mais físico, fisiológico, sim, né, mais remediativo e não tanto preventivo. Né? A pandemia, de certa forma, ela trouxe à tona essa realidade, né? Ela descortinou esse problema que existia, né? Que são as questões ligadas à saúde mental. Com então, certeza. realmente, assim, a pandemia, por mais impactante que ela foi, né? Ela trouxe todas essas dificuldades, né, sanitárias, né? Ela fez com que as pessoas entrassem numa espécie de histeria coletiva, né? De medo coletivo, sim, de paura. sim. Mas, de certa forma, ela trouxe também esse olhar para as questões de saúde mental. Com certeza. E sabe o que eu vejo também, Diogo? Essa questão, por exemplo, né, do isolamento. Sim. Sem a gente perceber, talvez, né, antes da pandemia, nós já estávamos nos isolando. Sim. Por conta até das redes sociais, das mídias sociais. Isso acontecia e, infelizmente, vem acontecendo novamente em algumas casas. Cada um no seu quarto, cada um com o celular. Então, pessoas dentro da própria casa se isolando, né? E aí a gente vai para casa, todo mundo, ninguém pode sair, fica todo mundo ali. E aí as pessoas não conseguem, às vezes, nem se falar, conversar. E aí sente falta de poder sair para coisas simples, para ir trabalhar, para ir no mercado, para ir passear. E eu acho que tudo isso vai envolvendo a gente numa coisa que todos nós estamos suscetíveis. Por exemplo, a questão mental, né? Tem esse tabu de que, imagina, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de terapia. Mas aí todos nós temos essa propensão, uns mais, outros menos. E aí todo mundo fica nesse isolamento. Eu acho que tudo isso mexe com a gente, né? Com certeza. O maior fator protetivo para a saúde mental, né, existe estudos, né? Sim. Existe um estudo muito longo, assim, um estudo realizado com psiquiatras em Harvard, que é um estudo que demorou muitos anos, mais de 70 anos esse estudo, e ele preconizou que um dos elementos mais importantes para a saúde mental são as conexões, são as relações. Nossa. Então, o maior fator protetivo para a saúde mental é as relações sociais, relações saudáveis. Sim. Né? Então, isso é um dos maiores fatores protetivos. E isso é um dos fatores protetivos que, geralmente, a espiritualidade, a religiosidade contribui. Né? A comunidade, né? Exatamente. Um local de pertencimento, um local de partilha, né? Um local onde você... um espaço onde você
troca ali, né, suas experiências. Então, é um fator protetivo. Então, uma dos melhores, assim, benefícios, né, da prática espiritual, da prática religiosa, é o grupo de pertencimento ali. Sim. Né, o grupo de apoio, ali é o local onde você vai se sentir acolhido, amado, você vai poder se expressar. Então, realmente, a pandemia, ela trouxe isso à tona, assim, né? As pessoas, quando elas começam a se isolar, né, elas começam a adoecer. Inclusive, o isolamento é um dos sintomas de questões emocionais, de questões psicológicas. Verdade, né? Dentre os vários sintomas, né, de múltiplos transtornos, né, depressivos, ansiosos, de personalidade, o isolamento é um dos sintomas. Verdade, né? é mesmo. Que é uma das coisas que Sim, mais chama a nossa atenção. exatamente. Chama o fulano, não quer mais sair, não sai Exatamente. daquele quarto, Sim. não é? E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, uma pessoa, né, um indivíduo que ele está acometido de um transtorno depressivo, ansioso, né, muitas vezes a abordagem é esse, né, falando um pouquinho do ponto de vista da clínica. Muitas vezes quando a gente pede para esse indivíduo, olha, você precisa sair mais, você precisa socializar, você precisa conversar, a gente, sem perceber, a gente deposita uma carga de culpa, muitas vezes, porque ele não tem, né? Uma das principais características, muitas vezes, da depressão é o desânimo, né? A falta de sentido existencial. Então, é melhor a gente caminhar com ele ali. Olha, eu vou com você no médico, eu vou com você num psicólogo, né? Eu acompanho você numa missa, numa expressão religiosa que você participa. Então, esse é um pouco a orientação que a gente, né, transmite para quem quer ajudar alguém que está vivenciando um processo de adoecimento. Com certeza. Até porque é aquilo, né? Só você falar para a pessoa, né? Eu falo para as pessoas, a gente quer ajudar e a gente atrapalha. Exatamente. Né? Você fala assim para a pessoa, mas você tem que sair dessa cama, você tem que sair desse quarto, você tem que fazer alguma coisa, né? Como se a pessoa, ela não faz porque ela não quer. Mas não é, gente. Ela não tem força, né? Ela não consegue, né? Ela tá doente, né? É ter esse olhar. Agora, ô Diogo, conta uma coisa pra gente, né? Qual é o conceito da gente pensar, né? Até você comentava sobre isso, a gente já falou aqui em outras oportunidades, mas eu gosto muito dessa questão de conceito. Pensar em saúde mental. O que é ter saúde mental? O que uma pessoa pode dizer assim? Eu tenho saúde mental. Sim, conceituar a saúde é bastante complexo, porque é um tema amplo, né? Mas de certa forma, a saúde mental é um estado de bem-estar, né? Biopsicossocial e espiritual. Né, é tentar, de certa forma, alinhar todas essas dimensões da existência humana, né? O ser humano, né, ele é muito demandado por várias situações. O trabalho, o cuidado com a família, cuidado consigo. Então, de certa forma, um alinhamento ali, né, em todas essas dimensões. Sim. Né? De certa forma, também é um alinhamento daquilo que eu sou, daquilo que eu desejo e daquilo que é possível para mim. Né? Então, eu conseguir alinhar isso é sinônimo de saúde mental, né? Saúde mental também não é necessariamente somente a ausência de doença, a ausência de problemas, mas está muito mais ligado à forma, o modo como você lida com esses problemas, o modo como você encara esses problemas, mas também a gente deve levar em conta que cada um tem seu recurso, tem sua história, tem suas condições de vida, tem seus acessos à saúde, né? Tem a questão da segurança alimentar. Então, é um conceito bastante amplo, assim. Sim, né? sim. Dentro da saúde, né? Das ciências da saúde, definir a saúde é um contexto muito amplo, né? E eu vejo muito, sabe, Diogo, me corrija se eu estiver errada, por favor, que como é importante, por exemplo, esse fator que você comentava em relação, né, às relações mesmo, né? Você Sim. estar cercada de pessoas, ter ali amigos, familiares, porque muitas vezes, né, esse bem-estar, às vezes a pessoa vai dizer assim, não, mas eu tô bem, tá tudo certo comigo. Mas quem está ali próximo, quem convive com essa pessoa, sabe que não está bem. Ela consegue ter essa visão e talvez ser ali esse apoio. Falar, olha, meu bem, né? Vamos pensar no esposo, meu bem, eu acho que tá acontecendo alguma coisa, né? Ou às vezes um amigo fala, olha, não é assim, eu acho que você tá muito ansioso, ou tá acontecendo alguma coisa. É uma forma das pessoas ajudarem também, porque às vezes a pessoa por si só, eu vejo muito isso na saúde mental, é isso mesmo, as pessoas às vezes não conseguem perceber que ela tá adoecendo.
Com certeza, né? As pessoas vivenciando as suas vidas, como eu falei, as demandas, elas não percebem, né? Geralmente, é por isso que, assim, um dos fatores protetivos, no sentido de amparo, de suporte, são as pessoas, são relacionamentos íntimos, para nos dar o amparo, né? As nossas necessidades, as nossas dificuldades, mas também para ser o sentinela ali, para alertar, muitas vezes, comportamentos. Por isso que a gente precisa observar muito. Sim. Né? Eu, particularmente, né, além de psicólogo hospitalar, eu sou psicólogo infanto-juvenil, então eu sempre oriento os pais, começa a observar, né, mudanças comportamentais bruscas, né, mudanças de humor, né, então são pequenos sinais, né, mudanças de perspectiva, né, de sentido mesmo, aquela pessoa que começa a se isolar, aquela pessoa que você percebe alterações no humor, passa a maior parte do tempo irritada, né, desanimada. Sim. Então, são pequenos sinais. Quanto mais vínculo, né, quanto mais vínculo e abertura a gente tiver, mais a gente vai conseguir ajudar. Lógico, levando em conta que muitas pessoas elas se fecham, muitas pessoas elas têm resistência. Sim. Existe também, né, pessoas que têm uma ideia, né, de que demonstrar, né, seus sentimentos, explicitar seus sentimentos é sinal de fraqueza. Verdade. Né, mas quanto mais vínculo, né, a gente tiver com as pessoas, mais a gente vai ter acesso para poder ajudá-las, né? Com certeza. Agora, Diogo, antes da gente partir aí para essa questão da fé em si, né? Trazer esse conceito. Você é psicólogo hospitalar aqui no Hospital Pio XII, né? Que tem um trabalho muito bonito das pequenas missionárias aí, nossas amigas também parceiras da Canção Nova. Conta pra gente aí, até pra quem não tem essa dimensão, como é que é o trabalho de um psicólogo dentro do ambiente hospitalar, né? Vocês atuam só quando é chamado ou não, o próprio hospital, a equipe percebe, ou já é uma coisa rotineira, é visita no leito. Conta pra gente na prática. Geralmente as pessoas elas têm uma ideia, né? A maioria das pessoas tem uma ideia da psicologia no âmbito da psicologia clínica, né? Como a gente vê em filmes, em televisões. Deita lá naquela poltrona, exatamente, né? no divã, né? O psicólogo hospitalar, ele faz parte de uma equipe, né? O hospital, ele tem uma equipe multidisciplinar. Né? A psicologia hospitalar está ligado a uma área da saúde, né? Da psicologia da saúde do terceiro setor, que envolve âmbitos mais complexos de saúde, né? Existe o setor primário, que são as UBSs, né? Existe o setor secundário da saúde, que são os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, e o hospital é o terceiro setor. Então, o psicólogo ele faz parte da equipe multidisciplinar, que são médicos, enfermeiros, na grande maioria, fisioterapeutas, né? E o nosso trabalho ali é bastante dinâmico, né? A gente participa das discussões, dos boletins médicos, né? E a gente consegue identificar as demandas, né? O psicólogo hospitalar, basicamente, ele ajuda o paciente no processo de hospitalização. Às vezes o paciente ele recebeu um diagnóstico, né? Ele precisa lidar com aquele diagnóstico. Aquele diagnóstico acarreta nele inúmeras restrições, né? Traz muitas dúvidas, desesperanças, desespero. Muitas vezes ele está numa situação limite. Então o psicólogo ele vai caminhar junto com esse paciente. Assim como eu dei o exemplo, né? Que muitas vezes a gente, para ajudar alguém que está adoecido, a gente não pode somente olha, você tem que fazer isso, você tem que sair dessa cama, você tem que começar a sair. A gente vai caminhando junto com eles. Sim. Então o psicólogo hospitalar, de certa forma, ele caminha junto com aquele paciente nesse processo de internação, né? E o Hospital Pio XII, ele tem a especificidade, né? Ele é um hospital referência em tratamento oncológico e oncohematológico, né? Que são geralmente os cânceres de sangue, e também é referência em cardiologia, né? Cardiologia cirúrgica, e também na hemodinâmica, né? Que são o processo cardiológico, cateterismo, essas questões assim. Então, basicamente eu ajudo aquele paciente a se adaptar, né? E tento oferecer para ele uma visão de que aquela experiência é transitória, né? Muitas vezes eu costumo sempre falar para os meus pacientes, né? Quando a gente está com dor, quando a gente está com medo e quando a gente está ansioso, a noção de tempo ela muda, ela é relativa. Sim. Parece uma eternidade. Não, é verdade. Né? Quando a gente está no momento de prazer, descontração, tudo passa rápido. Nem vê a hora passar, né? Agora, quando a gente está com medo, quando a gente está angustiado,
né? Um dia no hospital internado parece uma eternidade, verdade, né? E é interessante isso, Diogo, porque eu fico imaginando, né? São setores que têm aí seus agravamentos, né? Exatamente. E eu acho que você chegar para dar né, acompanhar ali esse diagnóstico é essencial, né? Porque às vezes a pessoa ela tá ali sozinha, tem pessoas que às vezes não tem um familiar que acompanha, a gente sabe disso também, né? Porque às vezes fala assim, não, mas o familiar tá junto. Não, nem sempre. Às vezes a pessoa ela não tem ninguém que acompanha. Então vocês fazem aí realmente um papel ali de ser um ombro amigo muitas vezes, né? Exatamente. A gente acompanha tanto o paciente quanto a rede socioafetiva. Sim. A rede socioafetiva pode ser um familiar, né? Uma esposa, um pai, um filho, mas a rede socioafetiva pode ser pessoas da comunidade ali. Né? Tem isso também. E é exatamente isso. A gente, os pacientes, né? Do ponto de vista da psicologia hospitalar, a gente distingue os pacientes em níveis de complexidade. Então, existem pacientes que têm um nível de complexidade maior, moderado, menor, e daí a gente vai acompanhando eles diariamente, né? Com certeza. Mas é um trabalho extremamente dinâmico, muito diferente da clínica, né? A gente, muitas vezes, oferece também momentos ali de descida para o jardim, então pacientes que estão por muito tempo internados, né, internações de longa permanência, a gente acompanha eles no jardim, sai um pouquinho do quarto, recebe família, recebe as crianças, a gente tenta trazer também a família pro cuidado, né? E é legal isso, porque você falou, porque às vezes a gente não tem essa dimensão, a gente acha a internação. Gente, tem pessoas que ficam muito tempo internada. Muito tempo. Ela perde totalmente a noção de realidade externa, né? Fica ali num hospital, num leito, né? Com certeza. Um elemento, um fenômeno psíquico muito comum, né? Principalmente em UTIs, em unidades de tratamento intensivo, é o delirium, né? Que é quando a pessoa ela realmente desconecta com a realidade. Sério? É um fenômeno transitório, né? Então, geralmente o paciente ele não tá tendo acesso a dia, à noite, né? Não tem familiares. Então, essa pessoa muitas vezes ela acaba tendo um fenômeno, né? Um episódio chamado delirium, né? O psicólogo junto com a equipe também tenta analisar, tenta avaliar esses sintomas para melhor tratar, né? Agora, Diogo, conta pra gente, como é que é a aceitação desses pacientes? Como é que, né, dentro da sua experiência, as pessoas elas recebem, né, falam, não, que bacana, né? Ou não, tem aí as resistências das pessoas, não preciso de psicólogo não, tá tudo certo aqui. Sim. Olha, geralmente a aceitação é muito alta. Por quê? Né? Porque nesses contextos, principalmente no Hospital Pio XII, né, que tem toda a sua particularidade, né, é um hospital principalmente ligado à questão do tratamento oncológico, né, que é um tratamento extremamente sensível. Sim. Né? Existe também o tratamento lá paliativo, a gente trabalha com pacientes, né, em estados, né, de terminalidade. Então, geralmente a receptividade é muito alta, assim, né? O paciente, ele tá ali muitas vezes vulnerável, né? Ele tá exposto a uma situação ali limite, né? De muita angústia, de muita incerteza, de desamparo. Então, geralmente eles acolhem, né, o profissional de psicologia, né? Eles são bastante abertos, assim, né? Que bom. Agora me diz uma coisa. Você, dentro da sua experiência, não só hospitalar, mas também clínica, mas pensando nessa questão do hospital, por exemplo, você consegue perceber que diante de um diagnóstico ou diante de realmente ali um tratamento um pouco mais doloroso, as pessoas que têm algum tipo de fé, essas pessoas conseguem reagir melhor? Você percebe isso na prática? Porque a gente está falando hoje aqui que existem estudos, mas estudos são estudos. Agora a gente está querendo trazer para a realidade. Você percebe isso, Diogo? Com certeza, né? Assim, eu acredito que uma das necessidades humanas fundamentais é o sentido, né? Sentido existencial. Então a espiritualidade, ela traz muito ela empresta um sentido, né? A realidade não fica só restrita à nossa realidade material aqui, né? Ela empresta uma orientação, ela ressignifica. A espiritualidade, ela ajuda o paciente a lidar melhor consigo mesmo, com as circunstâncias, né? Ela empresta, assim, esse sentido, o paciente, ele consegue lidar melhor com os diagnósticos, assim. Nossa, né? Que interessante, né? Porque a gente consegue perceber exatamente isso. Mas, por exemplo, da questão mental, vamos pensar na clínica agora, né? A pessoa que
vamos pensar que teve ali, né, buscou o Diogo, psicólogo, ou alguém levou, porque tem casos que a pessoa ela é levada mesmo, né, para esse tratamento, para esse acompanhamento. Você percebe que quando a pessoa tem ali, né, um segmento, tem a sua fé, ela também consegue seguir melhor no tratamento, porque, né, a gente precisa realmente, a questão mental é tratamento, né? Sim, eu acho que é importante distinguir um pouco, né, o que é a espiritualidade e a religiosidade, né? A espiritualidade está muito ligado à cosmovisão da pessoa, né, a experiência pessoal, individual. Religiosidade está muito mais ligado a um aspecto de pertencimento, um aspecto institucional, né? E ambos os dois, eles contribuem muito, né? A espiritualidade, ela faz com que a pessoa, muitas vezes, que tem a espiritualidade, ela consiga ver sentidos, né? Ela consiga projetar futuro, né? E ela não fica somente restrita àquela realidade que tá, ela consegue lidar melhor com, por exemplo, quando a gente fala do adoecimento, né? Ou do adoecimento físico ou psíquico, né? Ela consegue emprestar sentido de que aquilo é um acontecimento transitório, vai passar, né? Faz parte de um ciclo. Então ela traz mais também, né? Pessoas que têm espiritualidade, que praticam, né, meditação, que praticam oração, né? Existem estudos de natureza científica que a espiritualidade, a oração, a meditação melhora o sistema imunológico, né? Geralmente pessoas, né, espirituosas ou religiosas têm mais aquele cuidado com o corpo, né? Então, porque entende o corpo que é um templo, exatamente, né? É o território do sagrado, né? Tem menores índices de depressão, de ansiedade, de envolvimento com substâncias psicoativas. Então, realmente, a gente percebe, né, que se uma pessoa ela tem uma experiência espiritual, religiosa, se ela for bem orientada nessa experiência, isso só traz benefícios. Assim também como uma experiência negativa, uma experiência mal orientada, pode trazer prejuízos, né? Sim. Pode exacerbar a culpa, sentimentos de culpa, né? De autocorreção, que é uma experiência problemática, vamos dizer assim, com a espiritualidade. Com certeza. Né? E é aquilo que a gente falou também no início, né? Pensar, por exemplo, na questão da fé, é entender que assim, a fé ela é um complemento, né? E a gente precisa também trabalhar muito isso, né? A fé ela é muito importante para complementar esse tratamento. Não é porque você tem a fé que você não vai, né, fazer uma terapia, não vai tomar uma medicação, não é isso, né? Exatamente. É também trazer esse entendimento para isso, que às vezes as pessoas podem confundir, né? E eu falo que Deus ele é perfeito, ele pensou em tudo, ele criou aí, né, a ciência para ajudar nas medicações, trazer os profissionais de saúde, é um complemento, né? É um ajudando o outro, né, Diogo? Exatamente. E um fato que tem acontecido nos últimos tempos, né? A gente conseguiu, né, graças à mídia, né, aos veículos de comunicação, a gente percebe religiosos mesmo, né? Religiosos indo aí aos canais, aos veículos de comunicação, dizendo, olha, eu sou religioso, né, eu sou um padre, eu sou um líder religioso de uma outra denominação e vivencio situações emocionais. Então isso ajuda muito, né? Não é falta de fé, né? Exatamente. Que é né? aquela coisa antiga, né? Exatamente. Ah, que é tá falta com depressão, de fé, é falta de fé. Falta de trabalho, falta de ocupação, e não necessariamente. Então, esses religiosos, vamos dizer assim, eles ajudam a trabalhar esse estigma da saúde mental, né? Com certeza. Entendendo que a vida, ela, como eu sempre falei, né, ela perpassa por todas as dimensões, a dimensão humana, corpórea, física, social. Então, a gente precisa cuidar de todos, né? De todas as dimensões. É um conjunto, mas que é um só. Exatamente. Muito bem, hoje nós estamos conversando com o psicólogo hospitalar e também clínico Diogo Melo da Silva, falando um pouquinho aí sobre a saúde mental e a fé, né? Como que as duas coisas aí podem caminhar juntas, né? Como que a fé, a espiritualidade nos ajuda diante de situações adversas que todos nós passamos. Todos nós, gente. Não tem ninguém que não tenha um problema. Dizer assim, mas fulano tem problema. Tem, todo mundo tem problema. Às vezes ele não sabe, mas ele tem, né? E hoje a gente está conversando um pouquinho sobre esse assunto. Nós vamos para um rápido intervalo e tem várias participações aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com essas participações e você continue participando conosco. 12 30 19 8801. Depois do intervalo a gente volta com a sua interação. Não saia daí.
1h mais 4 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, dia 13 de junho de 2025, dia de Santo Antônio, né? É, dia de Santo Antônio, aí Santo Antônio, rogai por nós. E hoje nós estamos conversando sobre saúde mental e fé. Qual a relação, né, entre as duas coisas, de que maneira uma ajuda a outra. E quem nos auxilia neste bate-papo é o psicólogo clínico e também hospitalar, Diogo Melo da Silva, ele que trabalha no Hospital Pio XII aqui de São José dos Campos e gentilmente hoje está aqui conversando conosco sobre esse assunto. E tem algumas participações aqui, André, podemos ouvir, tem áudios aqui, você continue participando conosco, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801, você pode mandar aqui a sua mensagem de texto, de áudio, conta pra gente aí como é que é a espiritualidade, né, a fé junto com a saúde mental, você já viveu alguma experiência disso, né, já esteve em algum hospital aí, ou no Pio XII, por exemplo, Diogo esteve lá, conta pra gente aqui. Vamos ouvir um áudio, André. Olá, Rede Canção Nova, gostaria de participar desse programa, né, Olá. falando um pouco da minha experiência em relação à fé, né, para a saúde mental. Sim, por favor. Eu tenho passado há 3 anos por um momento muito difícil na minha carreira profissional, né, na empresa onde eu trabalho, onde a gente está aí alguns meses sem receber salário. Meu Deus. E a cabeça fica a mil, Sim. né, ficou a mil, desestruturou tudo, né, e só posso dizer que é Jesus que nos sustentou, eu e meu marido, até esse momento. Graças a Deus ele tem o trabalho dele, mas esse momento assim de dúvidas, de incertezas, assim, só Jesus mesmo, só a fé que está fazendo a gente superar tudo a cada dia, né? Então, assim, a fé tem sido um bálsamo, né, para confiança, para a gente ter confiança em todas os propósitos de Deus, né? Sim. A gente sabe que Ele sabe de todas as coisas e Ele está nos sustentando, né? Ele está nos sustentando. Então, a fé, assim, para nossa saúde psicológica foi essencial. Olha. Está sendo essencial. Que E legal. a Canção Nova também, através dos programas, né, das orações, tem sido, assim, uma ferramenta muito importante para fortalecer a nossa fé. Muito bom, muito obrigada e desejo a todos uma tarde abençoada. Amém. O nome dela é Graziela. Ô, Graziela, que linda a sua participação. Olha que bonito, né, o Diogo. Que bacana, realmente entender isso, né? O problema tá ali, mas é o olhar diferente, né? Exatamente. Eu acredito assim que a religiosidade, a espiritualidade, ela é pedagógica, né? Ela é uma Sim. experiência humana. É. Por mais que ela seja uma experiência transcendental, mas ela não deixa de ser uma experiência humana e ela empresta uma maneira de lidar, né? De como que a gente vai fazer esse trajeto aqui dentro dessa existência humana. Se a gente for... Ela falou, né, desse momento de muita angústia, né? Sim. Se a gente pegar todas as parábolas bíblicas, trabalham muito... Elas trabalham essa experiência, né, do deserto, da aridez. Verdade. Ou seja... elas trabalham isso que está enraizado na nossa natureza, que é a angústia. Né? Então a religiosidade, independente de qual seja, a fé, ela é pedagógica, ela vai nos direcionando, né? Como que eu vou fazer essa trajetória aqui dessas experiências que eu vivencio, né? Com certeza. E eu acho que essa questão da esperança também, Sim. né? Você tem ali essa esperança também de que vai passar, né? Uma situação. Sim, você sim. consegue realmente pensar assim, olha, reconhecer como ela reconhece, né? A gente tá angustiado, a gente tá preocupado, porque a falta de... As pessoas falam, mas eu tenho fé, eu não posso... Não, tem fé, a gente sente sim angústia, a gente sente tristeza, desespero, Exatamente. às vezes raiva, às vezes ódio, né? Isso é nosso, é do ser humano, mas é ter esse olhar, né? Exatamente. Às vezes, principalmente no hospital, né? Eu vejo pacientes que estão enfrentando situações difíceis ali, diagnósticos difíceis, momentos de muita dor, de muita desesperança, e muitas vezes eles falam pra mim assim, né? Olha, Diogo, eu acho que eu estou enfraquecendo, eu não estou conseguindo dar conta, né? Eu tô me sentindo fraco. E é o que eu falo pra eles, não, você tá forte, você não tá se entregando, você tá lutando, mas você tá lutando hoje triste, você tá lutando hoje desanimado, você tá lutando hoje
às vezes revoltado, você está lutando hoje esperançoso. É entender que a realidade afetiva, emocional, não descredibiliza a minha luta. Né? Eu tô lutando, né? Eu tô buscando, mas hoje eu quero ficar quietinho. Hoje eu não quero falar com ninguém. Hoje eu tô triste. Sim. Né? Então, compreender que as emoções são uma realidade humana, que elas precisam ser sentidas, né? É a forma como a gente sente o mundo, as situações. Então, isso muda um pouco o olhar sobre o enfrentamento tanto de uma doença quanto de uma adversidade. Com certeza. Tem mais participação aqui? Tem mais um áudio. André, podemos ouvir? Boa tarde, Vanessa. Parabéns pelo tema. Oi, Vanilda. Boa tarde. Eu tenho um testemunho para dizer para você sobre fé. Na pandemia, eu perdi minha mãe um dia, meu irmão no outro. Meu Deus. E depois de um ano, eu perdi mais um irmão e meu filho sofreu um acidente de moto. Meu filho ficou 13 dias entubado, com a mandíbula quebrada, em 3 lugares. E eu falar para você, se não fosse a minha fé em Deus e Nossa Senhora, eu não sabia como que eu ia lidar com isso tudo não. Porque era a pandemia, era tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ele não podia receber visita, eu ia visitá-lo com medo dele pegar Covid dentro do hospital. Olha, foi uma lição de fé que me manteve em pé, porque eu falo, é só Nossa Senhora e Jesus Cristo para ajudar a gente nesse momento. Com certeza, Vanilda, obrigada. Olha que bonito, né, o Diogo? É exatamente isso, né? Tá lá diante da situação, do novo, do desespero, da perda, do luto, o filho, tudo junto, né, de uma vez. E às vezes vem tudo junto mesmo, Exatamente. É o imponderável, né? O que eu costumo dizer, né? A vida, de certa forma, a gente se organiza, a gente se planeja, a gente se prepara, isso é muito importante. Isso também é sinônimo de saúde mental, né? A gente tem uma certa rotina, uma certa previsibilidade do nosso dia, né? Uma certa organização. Porém, a vida, ela se apresenta dessa forma, né? Aquilo que foge ao nosso controle. Com certeza. Né? Tem mais uma participação aqui, essa daqui a gente recebeu, e eu faço questão de ler, a Luciana Amaral. Ela mandou o seguinte, ela mandou até na minha rede social. Fui um mastologista e na conversa com ele me perguntou se eu tinha alguma religião. E achei tão interessante porque confesso que fui criada na igreja católica, mas tinha uns anos que não ia nem na missa. E quando ele me perguntou, fiquei sem saber o que responder, mas disse que sim. Mas aquilo mexeu tanto comigo que saí de lá e fui direto para uma igreja. E lá, diante do Santíssimo, senti uma vontade imensa de voltar para Deus. Foi a minha melhor escolha, porque depois dos exames que esse mesmo médico solicitou, retornei e tive um diagnóstico de câncer de mama aos 27 anos. E não foi fácil, mas a fé que estava apagada em mim me ajudou muito. Claro que fiz todo o tratamento, mas aquela espiritualidade me ajudou a ter um olhar de esperança. Hoje estou curada e a fé e aquele médico me ajudaram demais. Eu achei tão bonito o relato da pessoa, porque para você ver, né, essa questão do médico. E aí eu já até trago isso para o nosso bate-papo, Diogo, porque há um tempo atrás médicos, psicólogos não tocavam nesse assunto, né? Ou tentavam de alguma forma desvencilhar, sair desse assunto. E aí logo no começo da nossa conversa eu trouxe também essa informação e você também falou sobre o próprio conceito. A Organização Mundial da Saúde também acrescentou essa questão da espiritualidade dentro do conceito. Depois disso você percebe que os médicos ou mesmo, né, as enfermeiras, vocês aí como psicólogo, terapeuta, enfim, essas equipes que trabalham com saúde, conseguem de alguma forma ver isso na prática e às vezes até falar sobre isso? Sim, eu acredito que esse conceito, né, de ciência, né, ciência e a fé, eles existe realmente um tabu. Sim. Né? A gente sabe que a psicologia, né, ela por si só ela é uma ciência, ela é uma profissão, né, ela é laica, né, nos seus fundamentos teóricos, epistemológicos, mas a gente sabe que depois desse conceito, né, depois que na verdade a Organização Mundial de Saúde só acentuou, né, que a espiritualidade é uma dimensão da existência humana, isso contribuiu para a gente olhar para isso, né? Sim. Aquele ser humano, ele não é um diagnóstico, né? Ele não é um CID, vamos dizer assim. Ele tem sua história, ele tem a sua família, ele faz
ele participa de uma cultura, ele participa de uma comunidade. Então ele é um ser total. Sim. Né? E as políticas de humanização, né, atuais, elas trazem bastante isso, né? Quando a gente for atender alguém, né, tanto na esfera clínica quanto hospitalar, a gente precisa olhar para esse ser humano com a sua história, com a sua rede de apoio, Sim. com a sua cosmovisão. Isso vai fazer toda a diferença no tratamento e no enfrentamento da doença. E olha que interessante, né? Sim. Que o relato da Luciana, né? Que bonito, Sim. né? E é interessante, por exemplo, que no hospital, a única visita que não tem, assim, ela tem acesso, né, vamos dizer certo, de forma quase que restrita, é o líder religioso. Né? Independente de um hospital de ser de uma denominação, mas o líder religioso, porque a gente sabe que é uma rede de apoio, é uma rede de amparo ali. Sim. E vai ajudar muitas vezes. Às vezes as pessoas, o que eu percebo é que as pessoas, a única rede de amparo e de apoio é um líder religioso. Né? Uma pessoa de uma pastoral, né? de um grupo de um grupo de oração. Então, realmente ciência e fé é um tema, né, que por muito tempo se achou que era um tema tabu, é um terreno um pouco areioso. Sim, ainda existem, né? As pessoas que têm aí suas restrições, não gostam de falar sobre isso. Aquela história, né? Sobre futebol, né? Religião, não sei o que. Política a gente não conversa. Aí tem isso também, né? Mas é entender que esse ser humano, a própria compreensão da patologia está muitas vezes perpassada também por compreensões tanto positivas quanto compreensões muitas vezes problemáticas. Com certeza. Né? De negação, de não tratamento. Sim. Tem um áudio aqui, e eu quero colocar para os nossos ouvintes, que é de um grande amigo meu, né? E você que acompanha a Rádio Canção Nova, já o acompanhou aqui num bate-papo, que muita gente fala, William, talvez ninguém vai saber quem é, mas ele é o Batman do bem aqui de São José dos Campos. O Batman do bem aí teve uma situação bem complexa há mais ou menos uns 2 meses atrás, e ele mandou pra gente esse áudio, o Diogo, falando exatamente sobre isso, uma adversidade, como eu disse, todos nós passamos por situações, às vezes inesperadas, às vezes a gente sabe que vai, né, que só vai dar ruim, mas a gente, né, tem coisas que vêm do nada mesmo na nossa vida, de forma abrupta. E a questão da saúde mental junto com a fé, e você às vezes se mantém em pé para proteger o outro. Vou colocar o áudio dele aqui pra gente ouvir esse relato. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Canção Nova. Meu nome é William, realizo um trabalho social na nossa cidade, né, como Batman. Visito crianças nos hospitais, faço um trabalho social com crianças carentes. E há 45 dias atrás, a minha empresa ela pegou fogo, né, eu perdi metade dela. E a fé, eu acho que ela foi responsável por todo esse processo de transformação interior, transformação na fé ainda maior, né? Então, você chegar na sua empresa, você receber uma ligação e dizer que a sua empresa está pegando fogo, e você chegar aqui, né, e ver metade dela ser consumida pelas chamas, é muito complicado. E o que mais me preocupou, né, depois de tudo isso, foi a saúde mental do meu filho. Olha isso. Como ele ficaria, né? E um pai e uma mãe, ele dá vida pelo seu filho. Mas precisamos ser fortes. Precisamos tirar essa força da nossa fé. É ela que é responsável, né? A gente se emociona porque foi um momento difícil. Mas o carinho e o amor que nós recebemos das pessoas foi o combustível para superar esse momento difícil. Então a mensagem que eu deixo para vocês é que vocês valorizem os amigos, os familiares, e que vocês possam sim, através da fé, superar qualquer momento difícil que vocês tenham, né? Seja um relacionamento, seja no trabalho, seja em qualquer área da sua vida. A fé, ela transforma, ela renova, você renasce em cima de qualquer problema que você tenha através da sua fé. E há 2 meses, nós estamos, na próxima semana, nós completamos aí 2 meses do incêndio e praticamente já está tudo reestruturado na nossa empresa. E a fé foi a grande responsável por toda essa transformação. Então, gratidão aos amigos, gratidão às pessoas que torceram, né, para que nos levantássemos novamente, e ao nosso bom Deus, que é Pai, é misericordioso,
né? É um pai que abraça, é um pai que acolhe. Então acho que através desse momento difícil a gente pode levar essa palavra de amor e carinho. E o que Deus me deixou, né, para finalizar, a mensagem que ele me deixou foi: meu filho, você pode perder tudo na sua vida, você pode perder seus bens materiais, você pode perder sua esposa, seus filhos, mas você só não pode perder a sua fé. E ele deixou, a única coisa que sobrou do fogo foi a nossa Bíblia. Então essa mensagem que eu deixo para vocês, que a fé sim, ela é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa, tá certo? Um grande abraço, uma ótima tarde a todos, que Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. Beijo pra você, Batman. Olha só que bacana, William, a história dele, né? E eu fiz questão de trazer essa história do Batman porque, pensa, né? Você chegar, o seu ganha-pão está destruído, o seu filho está desolado porque se culpa diante da situação. Você tem que ser forte para manter a sua família em pé, você tem que ter essa questão. E aí, você talvez não saiba nem por onde começar. Aí vem a fé, como ele disse, a única coisa que não queimou foi a Bíblia dele, ele, né, tem essa Bíblia aí, mas também os amigos. Então ele toca em vários pontos mesmo, né? Esse lado pai, que às vezes a gente se mantém firme. Que legal, né, o Diogo, essa situação, né? Paralelamente, é uma situação que eu acompanho bastante, né? No hospital, né? Pessoas, às vezes jovens, né? Com diagnósticos limitantes, incapacitantes, de repente, né? Por exemplo, tanto do ponto de vista da oncologia, da cardiologia, Sim. Pacientes que falam: eu tinha uma vida, né? E até ontem, quando eu recebi o diagnóstico, minha vida teve uma reviravolta de Sim. 360 graus, né? No começo é muitas vezes aquela negação, aquela dificuldade de lidar com aquilo, né? E com o tempo a pessoa ela vai mudando a percepção em relação à vida, né? Então isso a gente acompanha muito, assim, né? Então a espiritualidade ela ajuda muito a gente olhar para o essencial. Sim. Né? Ela trabalha virtudes como o perdão, como a temperança, como a empatia. Então ela contribui dessa forma, né? Ela empresta um olhar. A gente não vê uma situação como determinante muitas vezes. Não que no momento ali a gente não veja, né? No momento, Sim, você como pensa eu falei, no pior, né? Às exatamente, vezes, né? Mas se a gente passa aquela etapa, né, do luto, vamos dizer assim, luto não necessariamente só é uma morte, mas Sim, o luto, né, ele teve uma construção, tinha uma empresa, de repente, essa empresa se encerrou, né? Eu tinha uma relação comigo, eu tinha um emprego, de repente eu vou precisar ficar afastado pelo auxílio-doença, afastado pelo INSS. Isso é um luto, é uma experiência. A doença muitas vezes atravessa a sua vida ali, não pede licença, né? E você precisa lidar com isso, né? No primeiro momento é desamparo, no primeiro momento é desesperador, por isso a importância da família, da rede de apoio, né? Do psicólogo, da equipe multidisciplinar, mas depois eles vão conseguindo, né, geralmente construir novos sentidos, né, mudando um pouco essa relação e eles têm uma mudança de olhar, né? Os pacientes, o que eu mais ouço assim todos os dias no hospital, olha, não é romantizando aquele processo, aquela doença, porque ninguém gostaria de ficar adoecido. Sim, é uma fase difícil, mas né? a maioria das pessoas fala: Diogo, eu não olho a vida da mesma forma. Né? Mudou a maneira, né? O que me era essencial, né? Hoje é acessório, né? Hoje o meu foco é o meu cuidado, o meu autocuidado, minhas relações. Sim. Né? Então isso é uma experiência que eu acompanho diariamente. E é bonito isso, né? Que é realmente a gente ter esse olhar, né? E é real isso, né? Eu acho que quando a gente tem uma espiritualidade, tem um entendimento da importância da gente cuidar da nossa saúde mental, porque tudo isso é a gente realmente se preparar, né? Às vezes a gente fala: imagina, não vou fazer terapia, pra quê? É bobeira, né? Às vezes você não percebe, mas às vezes, né? Importante pra você lidar com algumas questões, com traumas, com traços que você traz aí da sua infância, com questões que você traz, porque às vezes você já vai trabalhando aquilo em você, porque todos nós estamos propensos a uma diversidade, né? Eu repito isso pra vocês, todas as pessoas, independente de ter fé ou não ter fé, né? Eu participo da pastoral, não, gente, todo mundo tá, né? Então eu falo pras pessoas que por isso é importante a gente ter esse olhar, porque o exemplo, né, é realmente a gente olhar, é a questão da fé, junto com o tratamento, com a terapia, mas também com as relações, você ter alguém ali pra te apoiar, eles lá estão reerguendo, ele, a esposa e o filho, claro que tem os amigos que são essenciais, mas eles estão lá trabalhando firme e forte. E é isso, né? É essa rede, que é um segurando, ajudando o outro também, né?
Exatamente, eu acho que é o cuidado integral, né? O cuidado integral, o exatamente. cuidado integral, né, da espiritualidade, do cuidado com o corpo, com o cuidado com a saúde mental, cuidado com as relações, né? Então é o cuidado integral, né? Eu costumo até, eu conto uma história, né, de uma vez, de uma paciente, né, que ela veio ao pronto-socorro, né? Ela falou, olha, Diogo, eu tô com muita dor de cabeça, eu tô com muita dificuldade, eu precisei vir pro pronto-socorro. E ela aceitou tranquilo a medicação ali, analgésica, né? Mas depois, conhecendo aquela pessoa, ela falou, olha, Diogo, faz mais de 20 anos que eu carrego uma ansiedade muito extrema, eu tenho ataques de pânico, eu tenho crises de pânico abruptas, né? Não consigo, né? Eu tenho muitas restrições, e ela acabou falando, né? Eu já passei com um psiquiatra na rede e ele me passou, né, medicações, mas eu não vou tomar. Né? Jamais eu vou tomar uma medicação porque, né, eu tomar uma medicação é eu aceitar que eu tenho um problema, né? E aí eu até, né, brinquei, né? Eu falei, mas você não conseguiu, né, tolerar um dia de dor de cabeça e faz 20 anos que você tolera essas crises, né? Então, para você ver como que essa compreensão, né, desse cuidado precisa ser... Por isso que a gente precisa desses espaços, né, de conversar, de desmistificar a saúde mental. Aí é a inversão, né? Exatamente. Eu não tomo a medicação, né, que não aceito aquilo e sigo com a dor, sigo com o problema, exatamente, né? Agora, Diogo, pra gente encerrar, agora que eu olhei o relógio, que a gente bateria papo a tarde toda aqui, mas que mensagem que você deixa pra quem está nos acompanhando, né? Principalmente sobre essa questão do melhor caminho, da gente manter a saúde mental, mas também dessa relação aí da nossa saúde mental, mas também física, né? A gente tá falando com o psicólogo, mas também tem essa vivência ali dentro do hospital, junto com a fé. A mensagem que eu passaria, assim, é que as pessoas, na medida do possível, dentro das suas possibilidades, né? A gente sabe que a rotina, o cotidiano exige muito. Sim. Mas para cultivarem uma saúde mental, precisa desacelerar realmente, né? Precisa, muitas vezes, conseguir ter uma relação consigo, né? Momentos de silêncio, momentos de autocuidado, momentos de reflexão, né? Tentar desacelerar um pouquinho, né? Tentar, durante a semana, criar situações dentro da possibilidade, espaços em que você se desligue do seu trabalho, né? Tenha momentos ali de prazer, de hobbies, momentos, né, em que você pratique a sua espiritualidade. Então, todos esses são fatores que contribuem, né, para uma saúde mental, para uma saúde física, né, atividade física, né, respeitar o ciclo circadiano do sono. Hoje as pesquisas mostram, né, que as pessoas estão dormindo menos, né, sonos de má qualidade. As crianças, adolescentes, né, passam horas, né, eu já atendi pacientes que passam mais de 16 horas, né, em redes sociais. Meu Deus. Isso vai trazer repercussão cognitiva, emocional. Então, porque as pessoas, elas criem momentos, né? Momentos em que elas se desliguem, né, das suas vidas, dos seus trabalhos, tenha momentos consigo mesmo, né? É muito difícil as pessoas, elas se encontrarem consigo mesmo, né? Parece ter uma redundância, né? Mas E também momentos de convivência, né? Tentar lidar melhor, né, dentro das possibilidades, ter bons relacionamentos saudáveis, né? Isso eu sempre falo dentro das possibilidades, porque não é todo mundo que tem essas possibilidades, né? Sim. Mas criar relações saudáveis, né? Relações terapêuticas, né? Então, às vezes o meu colega, o meu irmão, né, o meu colega de trabalho, ele é um ser terapêutico, né? Existe relações que são terapêuticas, que acalmam o nosso coração, a nossa alma. Então é cultivar esses momentos. A gente tem um meme na internet que fala, né? Não é terapia, mas não é terapêutico, mas não é terapia, mas é terapêutico, né? Não é terapia, Exatamente. Mas é terapêutico, Sim, né? sim. Às vezes uma viagem, um passeio em família, né? Uhum. Um sentar na beira aí na areia da praia, ficar olhando. Cada um tem que se encontrar. Isso tá bem, né, Diogo? Às vezes se desconectar para se conectar melhor, né? Com Vamos certeza. dizer assim. Diogo, gostaria muito de agradecer você pela presença, agradecer aí, né, o Hospital Pio XII também que disponibilizou essa vinda do Diogo aqui. Obrigada e até a próxima oportunidade. Tá certo, Vanessa, muito obrigado pela oportunidade. Eu fico disponível aí para quando precisar, pra gente ter novamente um
uma conversa, um papo aí. Com certeza, Tá vamos bom? marcar sim, tem vários assuntos pra gente falar. André, obrigada, viu, pelos trabalhos técnicos, obrigada pela semana aí. A você que participou, que interagiu, obrigada pela sua participação, pela sua companhia. E claro, a gente se encontra, se Deus permitir, na segunda-feira tem mais Abre Aspas aqui na Rádio Canção Nova e segue conosco aí na nossa programação. Bom final de semana, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.